Vamos lá, agora nós vamos tratar um assunto bem interessante também, muito importante, que são as estruturas de repetição, certo? Além disso, eu vou mostrar para vocês um detalhe bem importante que muitos estudantes se passam, principalmente quando estão trabalhando com a estrutura de repetição for. Vamos lá, vamos que vamos. Então, assim, como eu estava dizendo, vamos logo direto ao ponto, vamos logo direto para o código. Deixa eu trocar de cena. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Pronto, agora eu estou direto aqui. Nós temos aqui a estrutura while, certo? O que é que esse código está nos apresentando aqui? Eu crio a variável x, inicio com 0, mostro a variável x antes de entrar no loop de repetição, que está aqui, e eu também mostro a variável x depois que eu saio do loop de repetição, certo? Então, mostro a variável antes, mostro depois, e aqui dentro eu mostro ela durante a execução do loop de execução, perdão. Vamos ver como é que vai estar aqui. Deixa eu executar F11. Vamos que vamos. Então vai aparecer aqui para vocês, olha lá, antes de entrar no while, x igual a 0, depois que eu passei pelo while, x igual a 10, certo? Então notem aqui, ó, dentro da estrutura de repetição eu tenho x vai de 0 até 9, tenho aqui os 10 valores, perfeito? Então bem simples como é o funcionamento dele, mas assim, o que eu quero mostrar mesmo nesse código é uma expressão que eu conversei com vocês, que muitos colegas costumam utilizar quando estão apresentando as estruturas de repetição para você. Aqui no comando while, nós costumamos dizer o seguinte, deixa eu voltar para a tela aqui, ó. Cadê? Voltando para a tela, pronto, deixa eu fechar aqui, beleza. Na estrutura while, você primeiro testa para depois entrar. Note que antes de entrar no loop de repetição, que é esse trecho aqui do código, eu tenho esse teste. X começa com 0, eu faço o teste. Enquanto x for menor do que 10, eu vou executar o que está aqui dentro. Como nesse caso o x começa com 0, isso vai ser verdadeiro, ele entra no loop. Então notem, eu primeiro testo para depois entrar. Isso tem uma importância relevante. Por quê? Eu vou colocar aqui algo que force a negativa, né? Por exemplo, se eu colocar aqui em vez de menor, maior. Então, note, x começa com 0 e o teste aqui é enquanto x for maior do que 10. Perfeito? Então, eu vou executar agora. E notem que ele não vai entrar no loop de repetição. Mostra aqui, ó, 0 antes de entrar no while, depois de entrar no while, x 0. Voltando aqui para o código, ó, como esse aqui foi falso, x começa com 0, eu não vou entrar no loop de repetição, ou seja, não acontece essa apresentação, não acontece esse incremento, eu pulo isso aqui tudo e venho logo para cá, certo? Eu mostro x igual a 0, mostro o valor de x igual a 0, e aqui também não aconteceu nada aqui porque não executou, isso aqui foi falso. É por isso que nós dizemos o seguinte, quando estamos trabalhando com a estrutura while, nós primeiros testamos para depois entrar. No while você testa para depois entrar, certo? Isso é bem importante fixar. Vamos voltar para a ferramenta aqui, troca de cena, beleza. Vou trocar de código agora aqui para vocês perceberem a diferença. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra estrutura de repetição, bem clássica também, a estrutura do while, certo? Aqui a gente vai mudar aquela frase. Se na estrutura while a gente fala no while você primeiro testa para depois entrar, no do while você entra para depois testar. Qual é a implicação disso? Bora observar aqui no código. Notem, muito parecido com o primeiro código, mudando somente aqui a estrutura de repetição. Crio a variável x igual a 0, mostro o valor de x antes de entrar na estrutura de repetição e depois. E embora ver o que acontece aqui. Na primeira execução, vai ser algo idêntico, certo? Então eu mostro o valor antes, mostro o valor depois, tá? Os mesmos valores da primeira execução lá com a estrutura while. Agora aqui eu estou com a estrutura do while e todo o incremento que aconteceu de 0 até 9 dentro da estrutura de repetição. Deixa eu só melhorar uma coisa aqui, dar um espaço aqui,
e um espaço aqui também. Salvar. Vamos lá. Notem a diferença, bem sutil, mas de extrema importância. Vamos verificar aqui no código agora. Então vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui, pronto. Como eu primeiro entro para depois testar, se esse teste for negativo, for falso, eu vou executar pelo menos uma vez. Olha a diferença aqui, ó. F11, olha lá, começo com 0, entrei, apresento o valor 0, que é o valor inicial, incremento para 1 e depois saio, porque o valor vai dar negativo, certo? E quando eu saio no loop, olha lá, x tem o valor 1. Essa é a diferença, é por isso que a gente disse, voltando aqui para falar, chamar a atenção de vocês. Na estrutura while, você primeiro testa para depois entrar. Na estrutura do while, você primeiro entra para depois testar. Qual é a melhor estrutura? Não tem. Depende do problema. Tem problema que vocês precisam resolver com a estrutura while. Tem problemas que vocês precisam resolver com a estrutura do while. Por que tudo isso, Marcelo? É simples, né? Tem problemas que você precisa que execute pelo menos uma vez para seguir com sua linha de processamento, com sua linha de execução, com a sua modelagem, com sua ideia de resolver aquele problema, certo? Vamos lá estudar a terceira e a última estrutura de repetição que nós vamos abordar aqui e notar um detalhe. Vamos lá trocar de tela mais uma vez. Vamos lá, pegar aqui outro código que eu já deixei preparado, volta para a ferramenta. Vamos lá, deixa eu ver se está tudo gravando certinho, tá? Volta para cá. Então aqui eu já tenho um esquema diferente, né? Eu tenho aqui a estrutura de repetição for, certo? Algo bem próximo, mas com uma ideia bem diferente, um detalhe que mais uma vez a gente vai abordar em outra aula, mas notem aqui, ó. Então da mesma maneira eu mostro o valor de x antes de entrar no loop de repetição, mostro o valor de x quando eu saio do loop de repetição. Aqui dentro acontece o loop, acontece a interação. X começa com 0, ele vai ser incrementado enquanto, olha lá, x for menor do que 10. Execução e vai ser algo muito parecido, certo? Bem tranquilo. Então, começo com 0, antes do loop, for, depois do loop for e dentro toda a execução. O que eu quero que vocês percebam aqui, que é um detalhe, isso aqui é muito comum de trabalhar mais com essa estrutura de repetição quando estamos trabalhando com problemas matemáticos. Não quer dizer que você não possa utilizar em outros, mas, por exemplo, quando estamos trabalhando com vetores e matrizes, é quase automático, certo? Claro que você pode trabalhar com vetores e matrizes utilizando o loop while ou o loop do while, mas é muito mais simples, né? Quando você está num problema matemático, que geralmente, intrinsecamente, eles já são mais complexos, exige um pouco mais de sua atenção, você utiliza uma estrutura mais simples, que você pense mais no problema e menos no código do que você está escrevendo, certo? Então, bora voltar lá no código para ver algo bem interessante que muitos estudantes se passam, certo? Dessa vez eu vou ficar aparecendo aqui para vocês. É o seguinte, é o conceito de escopo de variável. Então, note que eu cheguei aqui, ó, eu criei a variável x, eu mostro a variável x aqui, utilizo a variável x dentro do loop de repetição, certo? Eu iniciei ela aqui e agora aqui eu usei ela aqui. O que acontece se eu chegar aqui, ó, e fizer isso, int, e agora eu vou executar. Note que eu tenho, é como se eu tivesse uma declaração aqui e outra declaração aqui, ó, e vou executar. Vai acontecer o quê? Vai acontecer nada, vai funcionar normalmente. É como se você tivesse duas variáveis, certo? Como se, claro, eu vou ser mais específico aqui, mas podem ficar tranquilos, a gente vai trabalhar de maneira mais específica, a gente vai ver isso de maneira mais específica em outra aula, em outro vídeo, mas note um detalhe aqui, certo? Aqui não teve problema nenhum, funcionou bem, mas olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou literalmente tirar isso aqui. Vou tirar essa declaração e executar. Olha lá. Olha o erro. Certo? O que aconteceu aqui? Ó? Note que a variável x não existe aqui em cima ainda. Certo? Ela está declarada aqui. Ó. Ou seja, o escopo da variável é esse aqui. Ó. Isso é muito comum a gente perceber esse erro quando a gente pega programas grandes,
certo? Geralmente aqueles problemas de final de curso, aqueles trabalhos de final de curso, vocês têm algum problema matemático para resolver e que a gente utiliza a estrutura for. A gente percebe muito essa duplicação. Muitas vezes a gente, durante a avaliação, né, o estudante chega, começa a apresentar o seu trabalho lá, né? A gente pede uma modificação. Modifique isto aqui no programa para dar esse outro resultado. O estudante apaga uma variável, né, naquele momento um pouco tenso da avaliação, e começa a aparecer um erro que ele não sabe o que é. É justamente isso aqui. Bora ver, trocar mais uma vez de tela aqui, volta para a ferramenta, notem. Eu vou retirar isso aqui, ó, vai funcionar tudo. F11, beleza. Se eu retirar isso aqui, ó, não vai funcionar. Ele vai dar um problema de escopo de variável. Ó, essa variável x não existe. Olha o que eu vou fazer. Eu vou retirar isso aqui e vou deixar a utilização da variável x aqui embaixo. Cadê? F11. Mais uma vez, erro. Tá vendo aqui? Por quê? A variável x existe somente dentro desse loop. O escopo dessa variável é essa aqui, ó. Se eu retirar isso aqui, ó, vou executar agora, não vai ter problema, certo? Então, assim, mais uma vez eu vou tirar esse detalhe daqui, deixar o código inicial como estava, mas notem a importância do conceito de escopo de variável. Como eu falei, agora vai funcionar tudo aqui. Fecha aqui, volta aqui para falar com vocês. Como eu falei, né? A gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente com a aula específica trabalhando no escopo de variável, certo? Passagem de parâmetros um pouquinho mais para lá. Mas aqui, qual o grande objetivo desse vídeo? Mostrar as três estruturas de repetição: a estrutura while, a estrutura do while e a estrutura for. E esse detalhe específico que muitas vezes é o que pega vocês quando a gente pede uma modificação, uma alteração que vocês têm que fazer durante a avaliação, né? Vocês chegam, apresente o problema, apresente o projeto, mostre o problema, eu peço uma modificação que muitas vezes é bem simples, mas de propósito você tem que mexer naquela parte do código e aí vocês se passam por problemas pequenos, certo? Esse foi o nosso vídeo de estrutura de repetição. Até a próxima, grande abraço, tchau!